A Comissão Arnes de Direitos Humanos é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe Paulo Sérgio Pinheiro, nome de destaque na prevenção e luta contra a violência no Brasil e em diversos países, tendo sido ministro dos Direitos Humanos no governo Fernando Henrique e também membro da Comissão Nacional da Verdade, e é um dos fundadores do Núcleo de Estudos da Violência da USP, que comemora 30 anos. Eu agradeço muito, Paulo Sérgio Pinheiro, sua volta ao Jornal da Gazeta, coisa que não é fácil, né? Fica muitas vezes, muito tempo fora do Brasil e conseguimos conciliar com a sua agenda. Bom, diante da informação, da instalação da Comissão Arnes de Defesa dos Direitos Humanos, eu fiquei interessadíssima em saber qual foi a motivação para a criação de uma comissão como essa, constituída por pessoas que sempre tiveram destaque na defesa do Estado de Direito e dos direitos humanos no Brasil. Olha, de certa maneira, eu acho que é uma conversa que vem sendo feita muitas vezes na casa até do Zé Gregório, porque o impeachment, de uma certa maneira, dividiu a praia dos direitos humanos, como chama o Zé. A praia dos direitos humanos, nossos amigos, enfim, nós tomamos posições diferentes e nós achamos que, diante dos desafios, não dava para continuar com essa cisão. Então, o que motivou mais remotamente foi isso, reunificar esses 20, esses são os usual suspects, né? Os suspeitos usuais, na defesa da democracia, na luta pelos direitos e o respeito à Declaração Universal e aos tratados, que foi uma luta para nós ratificarmos nesses 30 anos. E o que motivou imediatamente foi a polarização da campanha presidencial, com ataques, um discurso muito violento. Intolerante. Né? A intolerância e ódio, isso nos preocupou muito. E depois o próprio programa demonstrado pelo candidato que, afinal, venceu as eleições. E que, de uma certa maneira, já começou a cumprir. E agora, antes de nós continuar a conversa, eu queria dizer que o fato de reconhecer isso não significa que a comissão é uma comissão de oposição ao governo. Porque na política de Estado de Direitos Humanos não tem partido. Foi isso que permitiu o núcleo, a Comissão Teotônio Vilela. Nós estamos falando dos direitos fundamentais da pessoa. Não tem partido, não tem partido nem ideologia. Certo. Mas, assim, prosseguindo, o nome. Né? O nome. O nome, né? Comissão Arnes de Defesa de Direitos Humanos. Aí é óbvio, né? A gente já está vendo que Dom Paulo Evaristo Arnes foi lembrado e a pessoa que ele foi na defesa dos direitos humanos numa época em que requeria, sim, coragem, luta, intransigência. E ele foi quem personificou isso. Então, na perspectiva da Igreja Católica, ele teve um papel fundamental, a Comissão Justiça e Paz, o Centro Santos Dias, e o clamor de apoio aos refugiados. Agora, a escolha do nome se deve mais a Dom Paulo como ator da transição. Quer dizer, a transição política, claro que deve ao doutor Ulisses, a Tancredo Montoro, mas deve muito a Dom Paulo. E o enfrentamento, né? A coragem dele diante das denúncias de tortura, Médici, tudo isso. Né? Aguentando uma enorme grossura do diálogo com os presidentes militares. Muita coragem, era um homem de coragem, mas ele foi ator da transição baseado nos direitos humanos, né? Que ele sempre se referia a isso. Então, os meus colegas acharam que era importante resgatar isso nesse momento que há uma ameaça séria de retrocessos
nessa política de Estado de Nós vamos Direito falar já sobre isso. Agora, na composição, eu vi os nomes muito importantes, que são muito conhecidos, os respeitáveis de prestígio que compõem a comissão, mas chama a atenção que há muitas pessoas que foram ministros de Estado, e inclusive Paulo Sérgio Pinheiro. E eu quero saber se isso é uma coincidência ou deliberadamente vocês buscaram, né, colocar ministros de Estado, pessoas que já tiveram atuação no Executivo. Não, olha, eu acho que não foi deliberado, porque esses 5, aliás, maioria do governo Fernando Henrique, tem um do governo Sarney e um do governo Lula. Então, a maioria dos ex é do governo Fernando Henrique. Não foi nessa intenção, porque, de certa maneira, por exemplo, a relação com o Zé Gregório, o Zé Carlos Dias, isso vem desde a Comissão dos Cipais, eles foram presidentes. Então, por acidente, eles foram, nós fomos para o governo, mas a atividade básica de todos foi a atuação anterior. Inclusive, quer dizer, até o Paulo Vanuc, que foi ministro dos Direitos Humanos, e que teve uma atuação muito ecumênica, nada sectária. Então, dialogando. Eu me lembro que uma vez eu tinha que falar com o secretário-geral e o Paulo me disse assim, ô Paulo, fala para o secretário-geral que nós temos 18 anos de continuidade de uma política de Estado. Então, foi mais essa sensação de que o nosso denominador comum são os direitos e não os governos ou os partidos, e os outros são ativistas também, são advogados, como Antônio Cláudio Maris de Oliveira, mas que, quando ele era presidente da OAB, me convidou, não me conhecia muito, para ser vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Então, todos têm vínculos nessa área. Nessa área. Bom, agora, e vários membros da comissão estiveram em Brasília agora, no Conselho Nacional da Defesa dos Direitos Humanos, e também foram até a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e lá expressaram o receio de retrocesso nas conquistas celebradas pela Constituição de 1988. Eu quero ouvi-lo sobre isso. Quando vocês falam que tem aí receio de retrocesso, a que estão se referindo especificamente? Olha, há vários exemplos. A conversa com a Procuradora-Geral da República, nós conversamos 2h30, e ela, por exemplo, é uma antiga lutadora dos direitos dos povos indígenas. Ela está muito preocupada com as ameaças sobre as demarcações e vários casos que estão sendo julgados relativos a populações indígenas. Por exemplo, uma ameaça é de rever as demarcações, e não fazer mais nenhuma demarcação de povo indígena. A outra foi um dos primeiros atos da presente administração de determinar o monitoramento das atividades das organizações não governamentais. Algo que nunca houve nesses 30 anos. Depois, o enfraquecimento da lei de acesso à informação, que foi, aliás, a lei foi assinada pela presidente Dilma no mesmo dia do relatório da Comissão da Verdade. Foi um progresso saudado internacionalmente, né? E a outra, altamente preocupante, e essas mesmas questões fizeram parte no diálogo do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que eu vou dizer uma palavrinha. E a questão da posse das 4A. E a cereja do bolo foi o pacote do ministro da Justiça, Sérgio Moro. É uma área que muito nos preocupa, que são as execuções extrajudiciais, mas também as mortes dos policiais. Sim. Quer dizer, houve 385 mortes policiais no ano passado. Matar policial, mesmo que tivesse no bico, etc., é um atentado contra o Estado de Direito, contra os agentes do Estado. Então, nós somos absolutamente consequentes. Nós denunciamos as execuções extrajudiciais, mas também acho que a família dos policiais assassinados devem ser amparados pelo Estado. E sobre o Conselho, eu queria dizer que é um pouquinho a história do Conselho. Não sei se você se sabe que o Conselho de Direitos da Defesa da Pessoa Humana, nem falava de direitos humanos, foi um projeto do deputado Bilac Pinto,
Nossa. Mas não era propriamente pelos direitos humanos, era prevenção ao comunismo e à república sindicalista sob o presidente João Goulart. E foi um dos últimos atos que o presidente João Goulart assinou. Durante a ditadura, ele se reuniu por poucas vezes, mas não foi fechado. E quando se voltou à democracia, desde o governo Sarney, especialmente a partir do governo Fernando Henrique, nós agilizamos o Conselho, convidamos governadores, procuradores de Estado, e todos vinham com a imprensa presente. E agora... E tinha esse nome? Era não, Conselho Nacional? Não, ele tinha esse nome, CDD-PH, Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Sim. E hoje se chama Conselho Nacional de Direitos Humanos. Sim, sim. Com a característica que o governo não tem a maioria dos conselheiros. Isso é alguma coisa que foi saudada nas Nações Unidas, porque nem todos os países têm isso. E foi, de uma certa maneira, foi positivo que nessa atual administração o Conselho se reuniu com passagens pagas pelo ministro, a ministra de Direitos Humanos. Então, o Conselho, nós ficamos contentes também que não fomos a esse Conselho dentro do prédio, e nós insistimos muito... Mas, Paulo Sérgio Pinheiro, mas lá em Brasília, vocês foram até a ministra das Mulheres, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, a tão polêmica ministra? Não fomos, porque, na verdade, o nosso tempo que nós queríamos falar era com... Foi questão de tempo ou foi exclusão mesmo? Não de exclusão, mas foi de opção em termos das instituições que são necessariamente nossos imediatos aliados no Ministério Público. Que é o Conselho Nacional e a Procuradoria-Geral. Isso. Mas não houve nenhuma exclusão. Não, eu fiz essa pergunta porque me foi relatado e eu também vi que o texto de convocação da comissão não cita o novo presidente da República, Jair Bolsonaro. E como vocês estiveram em Brasília, também não estiveram com ela, e já foi expresso o temor que vocês têm de retrocesso, que vem desde a época de campanha e com o resultado da eleição, entra aí a pergunta. Não, eu acho que a pergunta é válida. Na verdade, esse retrocesso já vem do governo Temer, quando, por exemplo, a PEC dos 20 anos, que até um relator especial para a pobreza extrema se manifestou a respeito. Mas o que do manifesto fica muito claro é que nós não somos uma organização de oposição. Isso ficou claro. Isso já foi dito aqui agora e ficou claro. E está no texto e vai ser lembrado a todo tempo, dizendo, apesar de que vários membros não tenham sido apoiadores do candidato que venceu as eleições, mas é incontestável que há um presidente da República e as preocupações que nós temos mostrado é no sentido de desejar que esse governo seja capaz de manter a política de Estado. Retrocesso nesse sentido. É claro que algumas declarações bizarras da ministra nos preocupam. Por exemplo, acho que ontem ela fez uma declaração temerária, que ela disse que o Brasil é o pior país do mundo para educar meninas. Sim, e que ela aconselhava os pais a mandar as meninas para o exterior, o que é uma proposta numa população ela disse que foi fora de contexto, que não foi assim bem que ela falou e etc. Eu vou ler. Ela precisa ajustar os contextos, porque não é a primeira vez que aparece eu acho que a ministra de má interpretação. Deveria ter cuidado em explicitar os contextos, porque uma declaração em qualquer contexto de você dizer, primeiro que o Brasil não é o pior país do mundo em termos de agressão sexual à criança e adolescente. Não é o pior. É um problema, mas nós não somos. Não existe esse campeonato, nós somos pior. Não somos. Em segundo lugar, quantos grupos sociais na sociedade brasileira podem mandar as filhas nem para o Uruguai, que é nosso vizinho, né? Quanto mais para a Europa ou para os Estados Unidos. Agora, Paulo Sérgio Pinheiro, uma curiosidade que eu acredito que todo mundo tenha, considerando a sua experiência representando o Brasil em Conselho da ONU e com atuação de observação em outros países, em função das denúncias de desrespeito aos direitos humanos, qual é a imagem do Brasil nessa comunidade internacional? Olha, quer dizer, eu devo só esclarecer que eu nunca representei o Brasil, quer dizer, eu sou brasileiro, mas
Não era assim um cargo oficial de representação do Brasil? Do governo. O governo brasileiro sempre me apoiou, sempre foi um aliado nisso, em todos os mandatos que eu tive. Quer dizer, mas não era uma missão oficial? Não, desde o governo Sarney até o governo Dilma, todos os governos, faz 25 anos. Sim, mas esteve muito tempo lá na ONU. Então, me conta aí, qual é a imagem do Brasil? Dizer, a imagem do Brasil, eu digo, até o governo Temer, é o que se diz um honest broker, é um negociador confiável. Todo mundo quer ver o Brasil. Por quê? Importante isso. Porque o Brasil, apesar de ter essas violações que você mencionava, que nós sabemos, em termos da violência ilegal, do racismo, da discriminação, é um país que não nega isso. Desde quando o ministro Celso Amorim foi chanceler, que ele pediu ao núcleo para ajudar a fazer os relatórios de vários tratados de direitos humanos, por exemplo, com a Convenção da Tortura, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O Brasil teve, durante todo esse período de 30 anos pós-Constituição, um compromisso de transparência. A gente não nega o que se tem. Então, o Brasil é levado a sério. Nós tememos que, com o eventual retrocesso, o prestígio do Brasil vai pelo ralo. Bom, eu falando dessa sua preocupação com o retrocesso, mas tem uma outra preocupação que já tem sido manifesta aqui em função de declaração da ministra das Mulheres, Família e Direitos Humanos, que é a questão da revisão do Conselho da Anistia e revisão dos critérios para a concessão de indenização a todas as vítimas daquela época do arbítrio no regime militar. Então, eu quero saber se a Comissão ANDI de Direitos Humanos pretende estar ali para e passo acompanhando essa mudança e ter uma atuação nesse sentido de acompanhar e, se for o caso, protestar, ou se vocês entendem que sim é necessário que haja uma revisão nos critérios da concessão dessas indenizações que são pagas com dinheiro público. Olha, nós não discutimos isso. Nós estamos tão tarefados para lançar, decolar a comissão, nós não discutimos isso. É evidente que a motivação para essa revisão é um pouco retaliação, né, diante de colocar suspeita sobre todos, até o governo Fernando Henrique, porque foi a partir do governo Fernando Henrique que se deram as primeiras reparações para os desaparecidos, né? E depois a instalação da Comissão de Anistia, quer dizer, sobre os por suspeição sobre todos os governos anteriores. Então, eu acho que a ministra devia explicar qual é a motivação. Que fazer revisão nesse espírito, eu acho que não é um bom começo. Mas certamente é um tema que poderá vir nos preocupar. Agora, eu gostaria de esclarecer que a comissão ela não vai atuar em todos os problemas. Basicamente, é o retrocesso dos direitos civis e políticos e casos que nós vamos selecionar. Quer dizer, nós não queremos coordenar nada, nós queremos ajudar as milhares de organizações não governamentais de direitos humanos em todo o Brasil. Mas, Paulo Sérgio Pinheiro, desejo muito boa sorte nessa nova empreitada fundamental para a prevenção de injustiças que acontecem sempre que há o desrespeito aos direitos fundamentais da pessoa, aos direitos humanos. Claro. Muito boa sorte. Eu que agradeço a você essa abertura. Muito obrigado, Agradeço muito.